Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Market News. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto de 2017, véspera de mais um payroll que nós teremos amanhã, que é a primeira sexta-feira do mês, sempre com os dados de emprego dos Estados Unidos. Lembrando a todos que os nossos vídeos têm o intuito apenas educativo, tá galera? Sempre algum estudo de ativo, algum estudo de estratégia, de notícia, nunca nenhuma indicação de compra ou venda, tá certo? Então hoje o nosso tema dessa aula aqui é justamente o payroll, tá? Funcionando especialmente para você que chegou agora no mercado, que ainda possui algumas dúvidas, referente a esses dados do emprego dos Estados Unidos, que sempre ocorre na primeira sexta-feira de cada mês, perfeito? Então vou abordar com vocês aqui alguns detalhes, visando esclarecer, poder dar um norte para vocês nessas negociações, ajudando a interpretar, perfeito? O primeiro passo que a gente tem que fazer, galera, é partir para o nosso calendário econômico, tá? Um site que eu utilizo e que eu indicaria para vocês é o site da Investing, tá? Então o endereço é br.investing.com, tá? O BR vem primeiro aqui do nome do site. Vocês vêm aqui, ó, notícias, perfeito? Cliquem em calendário econômico, tá? Então a localização do calendário econômico está aqui, ó, dentro da aba notícias. Já deixei separado para vocês aqui, ó. Como vocês podem ver, na sexta-feira, dia 4 de agosto, que será amanhã, a gente vai ter a notícia, tá, que nós vamos abordar hoje, que é o relatório de emprego não agrícola, o nosso famoso payroll, tá? Vocês podem ver aqui que é uma notícia de 3 cabeças, é uma notícia muito importante, uma das notícias mais relevantes aí do calendário econômico do mês, tá? Ela vem acompanhada sempre aí da taxa de desemprego dos Estados Unidos. Então essas duas notícias combinadas sempre elas trazem muita volatilidade aí na primeira sexta-feira de cada mês, tá? Bom, se a gente clicar em cima aqui, ó, do relatório, em cima da notícia, vai abrir essa outra aba que também é muito interessante, ó, que é um explicativo da notícia, tá? Isso aqui é muito bom para quem está começando, porque vocês podem ler, ó, e aos poucos vocês vão assimilando esses dados, tá, galera? Então, assim, ó, primeira coisa importante que a gente deve saber, tá? Esses dados, o que é o payroll? O payroll nada mais é do que uma folha de pagamento, ou seja, o número de pessoas que foram contratadas no mês anterior. Ou seja, se a gente está falando agora da primeira sexta-feira de agosto, ela vai trazer para a gente o número de pessoas contratadas no mês de julho, perfeito? E ela também engloba aqui, ó, por que ela vem com essa terminologia aqui não agrícola, tá? Então, ela exclui os trabalhadores rurais. Ela exclui quem trabalha no campo dos Estados Unidos, justamente em função da sazonalidade, porque a gente tem lá também os períodos de colheita. Então, assim, quando as safras estão saindo, são contratados mais trabalhadores para dar conta dessa colheita, desse trabalho. Então, assim, em determinados meses correspondentes a essas safras, a gente teria indiscutivelmente um número maior de trabalhadores contratados. Então, o que o Instituto faz? Eles excluem os trabalhadores do campo, porque aí a gente consegue ter uma meta mais confiável do mercado de trabalho, se ele realmente está aquecido ou não, tá? Mas outro dado importante é que, mesmo excluindo os trabalhadores do campo, esse dado aqui do payroll ainda corresponde a uma força de 80% dos trabalhadores que produzem o PIB interno dos Estados Unidos, tá? Por isso que ele é um dado bem confiável, tá? Bem interessante.
Vocês descendo aqui um pouquinho, ó, a gente consegue ter o histórico. Então, pela minha experiência de mercado, eu já posso dar uma dica para vocês, ó, que sempre que o payroll sair acima de 200 mil novos trabalhadores contratados em cada mês, sempre acima de 200 mil, é um número interessante, é um número bom para o emprego dos Estados Unidos, para a economia americana, e abaixo de 200 mil já não é tão bom assim, tá? A gente pode ver aqui na base histórica, ó, esse gráfico que aparece para a gente vem até aqui, meados aí de 2012, tá? Então a gente pode ver como o gráfico oscilou bastante, mas sempre assim, ó, nos meses que saiu acima de 200 mil contratados, tá? O dado foi bem bacana, foi bem positivo para os Estados Unidos. Outra dúvida também, já aproveitando que a gente está abordando para os iniciantes, tá? Essa terminologia aqui do K significa milhar, tá, pessoal? Então, quando vocês veem aqui, ó, 222K significam 222 mil trabalhadores, tá? É um dado aí, a maioria já deve saber, mas para quem estiver começando agora talvez seja novidade. Então, 1K significa uma unidade de milhar, perfeito? Pessoal, outra coisa importante também que a gente deve analisar, ó, é questão dos comparativos, tá? Então, inevitavelmente, sempre que sai o payroll, já vem a comparação de quanto saiu em relação ao anterior, tá? Então, vamos fazer aqui na sequência, ó. Aqui de julho, ó, de julho saiu 222 mil contratados, tá? Que foi bem acima de 152K de junho, tá certo? Que o 152K também, ó, foi um pouquinho abaixo, tá, dos 174K contratados em maio. Então, assim, sempre tem esse comparativo do histórico que eles fazem, ó, em relação ao mês anterior, tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso, ó. Se de repente o payroll, opa, esse mês foi melhor que o mês anterior, isso também é um dado positivo. Se o payroll ele sai negativo ao mês anterior, isso também tem muita relevância. Às vezes acontece do payroll ser o melhor dado dos últimos 6 meses, isso também tem relevância, ou ser o pior do último semestre. Também acontecem comparativos assim, do mês de agosto, do mês de julho em relação ao mês de julho do ano passado, tá? Comparativos de ano a ano. Tem todas essas métricas que com o passar do tempo vocês vão conseguindo assimilar, tá? E para a gente finalizar essa videoaula de hoje, pessoal, a interpretação do payroll, tá? Então, o que a gente precisa saber, ó, quanto maior o número de contratados, melhor para o dólar, melhor para a economia americana, porque a gente tem mais pessoas empregadas, maior a força de trabalho, maior o número de famílias com uma renda maior, isso aumenta o poder de consumo, que aquece a economia, aquece as vendas no varejo, o varejo, por sua vez, aumenta os pedidos da indústria, a indústria contrata mais pessoas para dar conta de atender esses pedidos. Para produzir mais, a indústria precisa comprar mais matéria-prima, então o primeiro setor também é estimulado, tá? E no caso de um payroll abaixo, um payroll negativo, é o inverso dessa cadeia, é ao contrário, tá? É negativo para o dólar porque a gente tem então um cenário invertido, então menos pessoas trabalhando, menor o poder de consumo e assim sucessivamente. Tá certo, galera? Espero poder ter ajudado vocês um pouquinho, então, com mais uma videoaula de vocês, direto aqui da Marketing News, abordando um pouquinho sobre o payroll. Então, fica a dica para vocês aí, toda primeira sexta-feira do mês, a gente tem esses dados sobre o emprego. Tá certo? Grande abraço e sucesso a todos!